É isso, chegamos, são 3 da tarde, está no ar mais um programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller, e na próxima meia hora eu bato um papo com um convidado que vai contar uma história que vai dialogar entre a literatura e o teatro. Mas antes, você que está na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, você pode vir para o YouTube e acompanhar essa super entrevista, esse super bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Lá estão as entrevistas da galera que passa por aqui pelo programa Subtexto. Tem dica de livro, tem dica de evento cultural, tem muita coisa bacana para você. Como eu sempre falo, muita arte, muita educação, muita cultura. O entrevistado de hoje vai passar por São Carlos por esses dias, trazendo junto com ele uma peça que rodou a cidade de São Paulo, está rodando outras cidades do interior e de fora da cidade de São Paulo também, fora do estado de São Paulo também. Eu estou falando do Vitor Brito, que é ator e também assina a dramaturgia da peça O Avesso da Pele, baseada no romance homônimo do escritor Jefferson Tenório, ganhador do Prêmio Jabuti em 2021. Vitor, obrigado pela gentileza de bater um papo comigo aqui no programa Subtexto. Obrigado vocês pelo interesse, pelo espaço também. Ô, Vitor, como se deu o pensar, o fazer, o refletir sobre a adaptação do livro do Jefferson Tenório, um livro tão polêmico quanto importante para a nova literatura brasileira? A gente se juntou no final de 2019, o Alexandre Amano, que é um dos outros atores, né, e também é cofundador do coletivo. Ele juntou o grupo, ele reuniu e a gente ficou com o desejo de fazer um espetáculo. E na época a gente ficou muito tempo pesquisando uma dramaturgia, um texto que a gente quisesse falar, assim, que atravessasse nós quatro. E aí a gente se deparou com o livro do Jefferson Tenório, e aí foi um arrebatamento, assim, por completo, foi uma unanimidade. Quando a gente leu o livro do Jefferson, a gente entendeu que ele abarcava muita coisa que a gente desejava falar. Eu acho que esse primeiro momento que a gente ficou em pesquisa do texto foi um momento importante para a gente entender também o funcionamento do coletivo, né? Do que nós, enquanto artistas, gostaríamos de falar em conjunto, porque um grupo de teatro é como uma banda assim, de rock. Quando vocês juntam os músicos, às vezes cada um quer fazer um segmento, quer tocar um tipo de música, mas aí vocês chamam equalizando os desejos, né? E aí até você ter uma unanimidade ali artística, uma linguagem. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber o ator Vitor Brito, ele que, além de atuar, assina também a dramaturgia da peça O Avesso da Pele, que esteve em cartaz em vários teatros da cidade de São Paulo e passa aqui pela cidade de São Carlos, no Sesc, no dia 19 de setembro. O Vitor fala um pouco para a gente sobre como o coletivo Octá pensou em fazer a adaptação e como essa escolha se deu a partir do olhar dos 4 atores. Convido você para vir aqui para o YouTube, você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, para vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô, Vitor, eu queria te perguntar um pouquinho a respeito do processo de adaptação da peça. Eu entrevistei o Jefferson, né? Eu falei para ele que ele é uma calmaria, né? O jeito que ele fala, né? De uma maneira muito tranquila, diferente do texto, que o texto dele tem uma potência gigantesca, e ele optou, na escrita do texto, por fazer parte da narrativa em segunda pessoa, colocando o leitor como interlocutor, mas ao mesmo tempo como pai do Pedro. Para você que não sabe a história, o Pedro é um menino cujo pai foi assassinado num evento extremamente atabalhoado da polícia. O pai é um professor de literatura negro, e o Pedro está dentro do apartamento do pai, revivendo momentos da história dos dois, imaginando alguns momentos,
E como ele fala com o pai o tempo todo em você, você, você em segunda pessoa, nós leitores nos colocamos no lugar do pai assassinado. Como que vocês pensaram, se é que você pode falar sem dar spoiler, em traduzir o foco narrativo do texto para a peça, Vitor? Sim, exatamente. O Jefferson, ele é uma calmaria mesmo. Ele foi muito importante no nosso processo. Ele, sempre que a gente fala dele, a gente fala com muita gratidão, porque ele foi extremamente generoso. Porque ele, desde o momento que a gente foi procurá-lo, logo assim que o livro tinha sido publicado, a gente foi atrás do Jefferson com o desejo de montar a peça. E até então, como é o nosso primeiro espetáculo em grupo, a gente não tem uma trajetória de grupo de teatro. E essa relação poderia ter sido muito burocrática, né? Porque o livro já tinha sido publicado, então às vezes poderia passar pela editora, e o Jefferson, de primeiro momento, ele abriu todos os caminhos possíveis e falou: olha, façam a peça que vocês querem, contem essa história do jeito que vocês acreditam, do jeito que vocês quiserem. Então, sem dúvidas, a liberdade e a relação que a gente conseguiu estabelecer com o Jefferson no começo do processo é essencial para o espetáculo que a gente tem hoje. Então ele é muito, a gente é muito grato, assim, ele foi muito presente também na vida do grupo. Sobre a história ser narrada em segunda pessoa, foi uma decisão que a gente quis manter na estrutura da dramaturgia também. Isso, enquanto ator, é um grande exercício, porque a dificuldade que você tem, o jogo que você tem, é de entender o seu narrador e como esse narrador às vezes se transforma em personagem e ele costura os diversos momentos da história. Então, diferente às vezes de um texto muito clássico de teatro, que nossa pesquisa enquanto ator vai para mergulhar num personagem, num psicologismo muito aprofundado e criar uma quarta parede, a própria escrita do Jefferson já quebra a quarta parede e a gente já começa em cena falando: você, pai, você, às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se. Então, do mesmo jeito que o Jefferson coloca o interlocutor como personagem, a gente no espetáculo também mantém essa relação com o espectador. E é um grande exercício, assim, e toda vez que a gente faz, a gente fica muito feliz, porque eu acho que manteve o mesmo frescor, né, assim, das palavras do Jefferson. Ô, Vitor, eu imagino que o Jefferson tenha assistido a peça logo no começo, nas primeiras exibições que vocês fizeram, e vocês conversaram com ele depois, o que ele achou, qual foi a percepção que ele teve? A gente conversou. Hoje, o espetáculo já está no segundo ano, né? A peça estreou em março de 2023. Então a gente já está quase, a gente está um ano e meio aí circulando. O Jefferson assistiu, acho que 16 vezes, 15 ou 16 vezes. É muita coisa, é muita coisa. No começo a gente ficava apreensivo que ele gostasse, né? No começo dos ensaios. Então ele ia pontualmente, ele não ia assim sempre, porque sala de ensaio é um lugar muito íntimo, né? Que você fica muito vulnerável ali na sua criação, você está arriscando as suas ideias, é um lugar muito que tem que ser protegido, assim. Então ele ia pontualmente, e no começo dos ensaios a gente ficava apreensivo que ele gostasse da vida que a gente estava dando às palavras dele. Mas ele sempre se colocou de uma forma muito horizontal com a gente e foi acalmando a nossa relação também. E a gente foi se encontrando além da sala de ensaio, conversando. Então, quando a gente estreou no Sesc Paulista, ele já estava muito íntimo do que a gente estava fazendo, ele já estava muito consciente. E aí, os nossos nervosismos estavam relacionados a outra coisa, e não ao Jefferson propriamente, mas sem dúvida no começo tinha uma pressão nossa, né? E tem uma coisa também que quando a gente começou a trabalhar no livro, ele tinha acabado de ser publicado. Então ele estava um pouco desconhecido ainda. Isso foi em 2020, a gente estreou em 2023. Então, nesses 3 anos, o livro ganhou uma importância muito grande. Nesse intervalo, ele ganhou o Jabuti, ele vendeu tradução para fora. Então, quando a gente estreou, as pessoas já conheciam o Avesso da Pele e o Jefferson Tenório. Então, teve essa pressão também, assim, sabe?
Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o ator Vitor Brito, que vem aqui para São Carlos no dia 19 de setembro, falando um pouquinho, né, sobre a peça O Avesso da Pele, que já fez muitas apresentações por todo o estado de São Paulo e que passa aqui pela cidade de São Carlos. O Avesso da Pele, como você sabe, um livro e a peça homônimos, a obra de Jefferson Tenório, como o Vitor destacou, ganhador do Prêmio Jabuti em 2021. Você que está acompanhando a gente na sintonia da Rádio Fiscal em 95,3, vem aqui para o YouTube, você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô, Vitor, eu queria perguntar para você como é, cara, o livro, ele perpassa por vários momentos da vida do pai do Pedro, o Henrique, se eu não me lembro, se eu não estou equivocado, né? Isso mesmo. Mas, obviamente, que os dois personagens principais são dois homens. E vocês têm uma diretora, que é a Beatriz Barros. O olhar feminino da Beatriz, você acha que ajudou a fazer essa transição do texto literário para o texto dramatúrgico? Sem dúvidas, sem dúvidas. Primeiro porque a Beatriz Barros ela é uma grande diretora, ela realmente entende muito do ofício do ator, do ofício do teatro, dessa profissão. Ela é formada em ciências sociais também, ela é professora, ela tem um estudo muito aprofundado de pedagogia. Então é uma linha que interessa muito e que fez muita diferença no processo do nosso grupo. A Beatriz estava com a gente desde a formação do coletivo, o coletivo somos nós, os 4 atores, e logo depois a gente precisou achar uma primeira pessoa que supervisionasse de fora, né, que orientasse o grupo para o que a gente estava querendo pesquisar. Então a Bia, ela está com a gente antes mesmo da gente encontrar o texto do Avesso da Pele. E isso foi muito fundamental na sala de ensaio, porque a gente entra para o processo do Avesso com um olhar de direção que já conhece a gente mais aprofundado, com mais intimidade e consegue despertar o melhor de nós enquanto artistas criadores. Uma das várias contribuições que a Bia fez, foram imensuráveis no nosso processo, foi trazer a figura da Marta, que é um personagem muito importante na história, né, que é ali a mãe do Pedro, a esposa do Henrique, e é um momento que o Jefferson fala sobre a dificuldade de relações afrocentralizadas também, a questão da maternidade com o filho, e essa figura da mãe é trazida pelo Bruno Rocha no espetáculo, e foi um momento de direção muito sensível e de dramaturgia também muito fiel que a Bia fez. Então, esse olhar tanto feminino quanto de mulher, experiência na sociedade, foi feito pela Bia de uma forma muito, acho que, de contribuição positiva para a peça. Vitor, eu queria aproveitar e perguntar para você a respeito da repercussão, ou melhor, de algum tipo de censura, algum tipo de crítica que eventualmente a peça possa ter recebido. A gente sabe que, em especial nos últimos 4 anos, a gente viveu um período extremamente difícil em relação à diversidade artística, à diversidade cultural. A gente teve, por exemplo, o fechamento do Ministério da Cultura, do Ministério dos Esportes e, consequentemente, do Ministério da Cultura e, mais recentemente, por conta de práticas, eu diria que medievalescas e fascistas, a proibição do livro O Avesso da Pele em algumas escolas, em especial no sul do país, em especial no Paraná. A peça, vocês, atores, sofreram algum tipo de censura, de crítica exagerada, de violência, de agressão? O espetáculo, graças a Deus, ainda não. Por onde a gente passa, a gente tem sido muito bem acolhido e recebido e celebrado pela própria literatura do Jefferson, né, que fala muito sobre o nosso país. Isso que aconteceu, essa censura, foi um movimento egoísta e muito à margem do que é a obra do Jefferson, né? Tentaram reduzir a um trecho, descontextualizar
um trecho do livro do Jefferson e botaram na internet e tentaram, enfim, que aquilo fomentasse de uma certa forma uma revolta. Isso teve um efeito rebote, na verdade, porque muitos artistas intelectuais que já conheciam a obra do Jefferson começaram a contribuir com as falas e as vendas na época aumentaram assim 400%. Então, o livro que já era um sucesso, já era aclamado, já tinha ganhado Jabuti. A gente está falando de uma triagem, né, da academia, era um livro muito celebrado assim, em relação à crítica. Ele ficou mais popular ainda porque ele começou a vender mais e as pessoas que compravam, consumiam, viam que realmente o conteúdo era muito maior do que estavam querendo problematizar. Uma semana, assim, na época que estava acontecendo isso no Sul, os meninos foram para Porto Alegre fazer o espetáculo. E fizeram lá no Salão de Atos da PUC, foram 2 sessões, um salão de 2.000 pessoas, não, acho que eram 5.000 pessoas, era um salão muito grande. 5.000 pessoas esgotado no teatro, eles foram muito celebrados, assim, o Jefferson foi muito aplaudido, isso foi na mesma época que o livro estava sofrendo censura. Então essa acho que foi a melhor resposta, assim, que a gente teve nesse período, nesse termômetro, que apesar dessa onda conservadora, sempre vai haver o lado positivo também, né, da arte que resiste e sempre vai continuar. E é curioso, né, Vitor, porque se a gente olhar na história da arte, eu costumo falar que se o movimento artístico tiver um dos 3 P's, né, ou 2 ou 3, pobre, preto e periférico, certamente o conservadorismo vigente vai atacar, vai buscar, de alguma maneira, como você bem destacou, descontextualizar algum trecho para que, a partir daí, possa agredir, possa violentar. E o que mais me incomoda como professor da área de literatura é justamente ataques infundados por pessoas que não leram a obra, certamente, porque se a tivessem lido, saberiam que a obra traz, infelizmente, uma realidade nua, crua, verdadeira da sociedade brasileira e aborda, obviamente, questões raciais, mas aborda outros temas também, como a sexualidade do homem negro. Acho que um tema essencial que é abordado também pela obra é a falência do ensino público, né? As dificuldades que um professor de literatura, que é vivido pelo Henrique, tem dentro da escola. Enfim, um livro que, mais do que literário, tornou-se necessário nos últimos tempos. Eu queria perguntar para você a respeito do coletivo Ocultar, como é que surgiu, quem são vocês, se vocês já se conheciam antes, qual que é a formação de vocês? Fala um pouquinho da história de vocês para a gente, Vitor. Sim. Bom, já éramos amigos antes, tinha o Alexandre, né, que juntou o grupo, ele era o elo, assim, ele era mais amigo de todos. Eu era mais amigo do Marcos, mas conheci o Bruno, então estávamos ali na mesma galera, assim, se frequentando. Eu venho do teatro do Rio de Janeiro, do teatro tablado, eu fiz faculdade na Unirio, fiz artes cênicas lá, e me mudei para São Paulo em 2017. E os meninos são todos daqui. Quando a gente se junta com o desejo de criar um trabalho que a gente tivesse autonomia, independência e que a gente investisse naquilo que a gente queria falar. Porque é uma profissão que a gente sabe com muitos desafios e adversidades, e quando você não investe na sua própria ideia, você vai se tornando meio que um ator do que o mercado está te oferecendo. Só que nem sempre o mercado te oferece o melhor, porque não tem como as pessoas saberem tudo que você tem de bom para dar. Então cabe muito também a pesquisa de cada um, ao amadurecimento artístico de cada um, se provocar e se juntar com a sua galera cada vez mais. E hoje eu digo isso, acho que faz muita diferença. Eu acho que ninguém faz nada sozinho na vida, nessa profissão muito menos, então eu sempre dou essa dica assim para quem pergunta sobre, né, que tá na profissão, eu falo, cara, eu acho que é legal você achar a sua turma, encontrar a sua galera e falar as coisas que você quer falar. E aí quando a gente começou a trabalhar no livro, a gente começou a escolher alguns elementos que a gente queria. Então o Marcos é bailarino, ele tem uma pesquisa, ele vem do teatro musical, e ele tem um número na peça que é físico, de dança, que é uma das cenas mais bonitas. Quando esse professor está com crise de ansiedade, o Marcos fez
uma cena linda, assim, extremamente física. A gente queria botar muitos elementos de funk também, de dança, de humor. Então a gente foi colocando, entendendo o que a gente fazia de melhor para contar a peça que a gente queria contar, sempre com a história do Jefferson. Não tem nenhum momento biográfico de nós dentro da peça. O texto é o texto do Jefferson. Mas para além do texto do Jefferson, a gente entende também, como ele mesmo defende, aonde estão as nossas potências, aonde preservá-las e colocar o nosso avesso na encenação. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o ator Vitor Brito, que vai passar aqui por São Carlos no próximo dia 19 de setembro, falando um pouquinho sobre a peça O Avesso da Pele, peça homônima ao livro O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, ganhador do Prêmio Jabuti pelo livro, como o melhor romance literário no ano de 2021. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa super entrevista em áudio e também em vídeo. Ô, Vitor, a gente está vivendo um momento em que, historicamente, cada arte teve o seu momento, né? Houve o momento da pintura, houve o momento da escultura, o momento da música clássica, o Beethoven com o seu romantismo, e hoje a gente tem como grandes artes vigentes na sociedade a música, que é muito acessível a todas as pessoas, a partir dos agregadores de podcasts e música, assim por diante, e o cinema. Eu me lembro de um dramaturgo norte-americano, Martin Esslin, que falava que a grande diferença entre o teatro e o cinema é que no cinema o diretor consegue controlar o olhar do espectador, e o teatro ele dá essa liberdade para o espectador olhar para onde ele quer. Eu queria que você comentasse essa frase, essa liberdade que o espectador tem, e no caso da peça O Avesso da Pele, que o interlocutor, pela quebra da quarta parede, tem de olhar para onde ele quer, de entender aquilo da maneira que ele quer. Eu concordo muito com essa colocação. O teatro, ele tem um espaço que é mais conotativo, né? Existe um pacto. A Denise Fraga tem uma peça chamada Eu de Você, o monólogo dela, que é uma das peças mais lindas que eu já assisti. E tem um momento na peça que ela fala: teatro é um pacto de foco comum. Então as pessoas quando entram ali, tá todo mundo numa certa convenção de que vai assistir uma história, a gente entra em cena sabendo que vai contar essa história e a gente parte do princípio que vamos acreditar ou não nessa relação que a gente está estabelecendo. Quando eu chego no teatro e eu falo estamos em Roma, você vê o Vaticano, as pessoas podem acreditar que estamos em Roma. No cinema, por ser uma arte do audiovisual, por ser muito imagético, você tem um sentido mais denotativo que você precisa colar a imagem de Roma, você precisa ter tudo muito bem associado ali ao que você tá vivendo. Então, mas também dá conta de outras coisas. Agora, essa liberdade que o teatro dá para o nosso espetáculo foi tudo que a gente quis utilizar. Então, é uma peça que ela tem uma estrutura que as coisas se transformam a cada 5 minutos, praticamente. Quem for assistir vai perceber isso, que a gente está o tempo todo alterando não só os personagens entre nós, como os ambientes em que essa história é contada. Isso é possível porque a gente está no teatro. Se a gente tivesse querendo fazer um filme do Avesso da Pele, talvez a gente ia precisar de mais dinheiro para fazer as locações, para contar agora na sala de aula, para contar na rua, no apartamento. E no teatro a gente consegue moldar ali o nosso palco e fazer desse apartamento o mundo do Henrique. Então é ali a sala de aula dele, é ali onde está o filho, é ali onde está a Marta e onde entram as terapeutas. É, Sem dúvidas, eu acho que isso é muito influenciado por a gente estar falando de teatro. Ô, Vitor, quantas apresentações vocês já fizeram? Vocês têm essa conta ou não? A gente já fez mais de 120 apresentações e mais ou menos aproximadamente 20 mil pessoas assistiram o espetáculo.
Um espetáculo Você independente, sem patrocínio, isso é muito importante dizer, porque é uma circulação grande. A gente está há 2 anos sem parar em nenhum momento e a gente não teve nenhum patrocinador e apoiador. Então é legal ressaltar isso. Você sabe que o Sesc São Carlos abriu as vendas na última terça ou segunda-feira, a partir das 17 horas. Às 17h01 a fila já estava grande. Então eu acredito que aqui Ah, é? vocês. Não sabia. É, cara. Olha que legal, né, cara? Como é bonito a gente ver o teatro tendo essa possibilidade de contar histórias tão necessárias como o avesso da pele. E é E muito legal porque as pessoas vão realmente pela história, né? Pelo livro do Jefferson. O livro do Jefferson já é muito forte, o espetáculo ficou muito forte nesse tempo também, então teve uma junção desse público literário com o espectador, e é um espetáculo que as pessoas vão pela história. Não estamos falando de elenco famoso ou de diretora, né? Que é um grupo muito recente, assim, é o nosso primeiro espetáculo enquanto coletivo. E é muito legal, assim, essa demanda sempre, que a gente, onde passa pelos lugares, a gente enche, e é sempre uma surpresa, uma vibração também. você sabe que essa sua fala, cara, me lembra, no final da década de 90, a Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar de melhor atriz pelo filme Central do Brasil, e o Central do Brasil, se eu não estiver enganado, concorreu como para o melhor filme estrangeiro, né? Eu me lembro de uma entrevista da Fernanda Montenegro, ela falando como é bom a gente ver as pessoas falando de cinema, conversando sobre cinema na esquina, no bar, na padaria, como elas falam de futebol. E a peça O Avesso da Pele, eu sinto isso também. Eu convivo diariamente com muitos alunos, com professores, e eu já ouvi por várias vezes: ah, você já comprou ingresso para ir ver O Avesso da Pele? Ah, será que ainda tem? Isso é muito, muito legal. Você vê o teatro na boca das pessoas no dia a dia. Mas eu queria te perguntar o seguinte: como que é a sua rotina, Vitor? O que você ouve, cara? O que está no seu podcast? O que você lê? Fala um pouquinho do Vitor, fora do personagem, do Vitor, da pessoa Vitor. Sim, olha, agora eu tô numa. Eu tô assim, tem épocas, né, que eu vou transformando a leitura e tal. Agora eu tô fissurado com a Fernanda Young. Eu nunca tinha parado para ler os livros dela. O último que eu li recentemente foi Aritmética, e eu já fui atrás de outros romances. Eu acho que ela fala assim do amor com um lugar assim de putaria romântica que me interessa muito. Ela fala sobre o fracasso humano e eu acho que ela constrói diálogos assim de uma forma magistral. Então eu estou embarcando muito assim em algumas leituras da Fernanda. Eu sou muito eclético, eu escuto muita música brasileira, escuto muito funk. Eu tenho uma relação com música muito forte, assim, sempre que eu vou começar algum trabalho ou que eu preciso aquecer meu corpo, eu sempre tô com alguma trilha, algum fone de ouvido, então a música para mim é um estímulo que realmente faz diferença, tanto no meu dia, civil, quanto no meu dia de CNPJ, digamos assim. O que eu acho que eu posso falar? Eu sou muito chocólatra, eu sou sagitariano, não sou tão regrado assim com relação à alimentação e esporte físico, mas tento me controlar, assim. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller, e aqui na sintonia da Rádio Fiscar, em 95,3, você sempre tem um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura. Hoje eu tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual o ator Vitor Brito, que passa aqui por São Carlos falando um pouquinho da peça O Avesso da Pele, sucesso total. Olha aí, 120 apresentações, a peça homônima ao livro O Avesso da Pele, do escritor ganhador do Prêmio Jabuti em 2021, Jefferson Tenório. O Vitor fala da peça, ele fala de teatro, mas também fala que ele é chocólatra. Isso eu não sabia e não imaginei que eu fosse descobrir na entrevista. Que legal. Ô, Vitor, há projetos no horizonte, cara? Vocês estão totalmente focados, o coletivo está totalmente focado no Avesso da Pele?
Há um novo espetáculo saindo aí, mas eu não posso falar, e isso não é para parecer chique, não, mas é porque realmente a gente está desenvolvendo e vai estrear ano que vem, mas ainda não é o momento de falar sobre, assim, mas se Deus quiser vai dar certo, já está dando e vai ser um espetáculo bem legal. E a gente vai voltar a conversar e você vai lembrar desse momento. E fora o coletivo também tem as carreiras individuais de cada um, né? O Alexandre Amano, o Marcos Olho, o Bruno Rocha, enfim, cada um também tem o seu caminho. Eu fiz um filme chamado A Lista no começo do ano, que é na peça da Lília Cabral, com o texto do Gustavo Pinheiro. A Globo vai fazer um filme da peça da Lília e vai estrear no cinema no final do ano, se eu não me engano. Eu fiz par com a Giulia Bertoli. É um filme que tem Tony Ramos, Reginaldo Faria, Tony Tornado. É um grande elenco, uma história muito bonita. E fiquei muito feliz de estar lá, então também vou ter esse lançamento desse trabalho. Eu, no momento, tô no ar, só que é em Portugal, com uma novela lá chamada Cacau. Eu morei em Lisboa ano passado para as gravações. Aí a novela vai passar até final do ano em Portugal também. Tô torcendo para que chegue no Brasil, em algum streaming depois. E é isso, no mais também nas minhas redes sociais, sempre que eu faço alguma coisa, eu tô avisando por lá. Eu ia justamente perguntar para você sobre as suas redes sociais, as redes sociais do coletivo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho pessoal, do trabalho da galera do coletivo, como é que faz, Vitor? Isso, a gente tem o Instagram da peça, que é @o avesso da pele. Lá a gente concentra toda a vida do espetáculo. Então a gente tem desde depoimentos de público que assistem o espetáculo desde a primeira temporada no Sesc Paulista. Tem depoimentos de convidados muito especiais que a gente teve a honra de ter na plateia. A Renata Sorrá, Conceição Evaristo, Luiz Schwartz, Denise Fraga. Então, todos esses artistas vocês encontram lá na parte de Reels, o que eles acharam, o que eles falaram do espetáculo. Lá fica a agenda também, então sempre na nossa próxima parada as pessoas podem descobrir por lá. E essa página é lindíssima e muito bem cuidada pelo Alexandre Amano, vamos dizer. Tem que dar os Tem créditos, que né? dar os créditos, que o Ale, além de ator, é um excelente social media. E ele faz as artes, é super caprichoso. O Instagram da peça é lindo, tá com 12 mil seguidores. Um Instagram de teatro, né? De uma peça que começou do zero. Então, assim, o crédito é todo do Ale. Ô, Vitor, a gente está chegando ao final do programa Subtexto. Eu queria agradecer demais a gentileza de conversar comigo, de trazer um pouquinho da história do coletivo, de trazer um pouquinho da história da adaptação do livro do Jefferson Tenório para o teatro e, e lembrar que a arte ela não tem obrigatoriamente utilitarismo, mas muitas vezes ela é necessária para dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir, muitas vezes não sabem disso. Então, parabéns pela adaptação, parabéns pela escolha do texto. Eu serei uma das pessoas que estará lá assistindo você e todo o Oba, coletivo. que bom. Eu não tenho dúvida que eu vou aprender muito com vocês, como eu aprendi nessa entrevista. Obrigado pela gentileza, obrigado por participar do programa Subtexto. Obrigado você, Glauco, pelo espaço, pelo programa, pelas perguntas. E semana que vem a gente se encontra, então, em São Carlos. É isso, esse foi mais um programa Subtexto, esse foi o ator Vitor Brito, que passa aqui pela cidade de São Carlos, no Sesc, com a peça O Avesso da Pele. Grande beijo para você. Na semana que vem tem mais programa Subtexto, mais arte, educação e cultura na sintonia da 95,3 FM e também no YouTube. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.